graça e paz. Amém. Que a paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém. Sou evangelista Reinaldo Góes. O tema que Deus traz para nós pregar aqui hoje é justiça divina. Amém. Para quem está vendo a primeira vez o canal hoje, eu tenho essa dificuldade na minha voz, se dá para notar, tenho dificuldade para pronunciar algumas palavras. Devido a uma AVC que eu tive há pouco tempo, tá? Minha boca ainda é um pouco meia torta, mas eu espero no Senhor. Eu tenho no meu coração a palavra de Deus, Isaías 40.31. Os que esperam no Senhor, eu espero em Deus, tá? A minha vista está um pouco dificultosa, logo eu vou ver bem, em minha dicção. Os que esperam no Senhor, eu espero em Ti, Senhor. Sei que vai ficar bom, totalmente, todavia seja feita a Tua vontade. Amém. Isaías 40.31. Os que esperam no Senhor subirão altas com asas como que águia e não se cansarão. Ficarão curados, ficarão sarados de todo mal, terão saúde perfeita. E eu espero em Ti, Senhor. Amém. Tá, meus irmãos? Devido a esse AVC então que eu tive, tem essa dificuldadezinha aqui, tá? Preste atenção na minha palavra. Se não entender alguma coisa, volte o vídeo um pouquinho depois e ouça com mais atençãozinha. Peça ao Espírito Santo que ele vai te ajudar a entender a palavra de Deus, tá bom? Ah, meu Deus, envia do alto o Espírito Santo para estar conosco do início ao fim dessa pregação. Que a Tua palavra possa ficar armazenada e guardada em nossa mente e nosso coração, Senhor Deus, para que possamos sempre estar preparados para subir para o reino da Tua glória, quando Jesus vir buscar a sua igreja. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. É justiça divina, tá? Essa pregação, na verdade, ela vai servir muito para todos os governos que estão em exercício, tanto no Brasil quanto no mundo todo. São assim, justiça divina. Vou prestar bem atenção nessa parte que Deus vai trazer aqui para nós hoje, tá? Aos governantes do Brasil e do mundo todo. Preste atenção. Deus vai trazer duas passagens aqui, dois acontecimentos que teve, onde Deus teve que fazer a intervenção dele, né? Tá? Intervenção. Bom, eu vou ler uma passagem aqui, gente, que muitos governantes estão assim, estão cerceando a liberdade do povo, tá? Esse versículo aqui é: E tu, Daniel, encerra as palavras, encerra este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra. Estou correndo até hoje. E o conhecimento se multiplicará com o conhecimento, o saber, a sabedoria se multiplicará. Se multiplicou, gente. Está multiplicando cada dia que passa. A profecia, eu vou ler essa profecia novamente. Está lá em Daniel 12.4, tá? Depois você lê em casa. Tem várias versões. Depois você vai ver as versões que tem da Bíblia, tá? E tu, Daniel, encerra estas palavras, sela este livro até o fim do tempo. Muitos
correrão de uma parte para outra. E o conhecimento e o saber se multiplicará. E se multiplicou, gente. Deus já sabia do futuro, né? Que muita gente nem ia conseguir estar carregando a Bíblia. Então, veio o conhecimento, o que aconteceu? Nesse conhecimento, a tecnologia foi avançada, apareceu o celular. Então, aqui agora você pode baixar a tua Bíblia aqui. Bíblia, tá? Você vai lá no Google e baixa Bíblia online. Ou Bíblia ou WhatsApp. Tem diversos aplicativos de Bíblia. Baixe aquele que você achar melhor. Porque o que tem no aplicativo da Bíblia, no aplicativo, tem aqui também nesse livro que chama de Bíblia, tá? Então, como muitos não vão poder comprar, não vão ficar carregando a Bíblia, então veio a tecnologia. Até aqui agora a Bíblia você pode baixar aqui no celular, tá? Então o que acontece? Deus já estava prevendo. Então, para você ficar perto da palavra de Deus aqui agora. Agora, sempre que você puder, você vai ler a Bíblia tua aqui no celular, tá? Você vai ficar sempre pertinho de Deus, pertinho do Senhor, da palavra do Senhor. A palavra de Deus é viva e é eficaz. Já está escrito nesse livro aqui chamado Bíblia. Ou no celular, né? Você pode baixar também, tá bom? Pode baixar a tua Bíblia no teu celular, no teu smartphone, no teu iPhone, no teu tablet, no teu computador. Pronto. Você não fica mais longe de Deus, não vai ficar mais, porque a Bíblia, a palavra de Deus, vai estar pertinho de você. Para você que estiver em dificuldade, você vai ler a Bíblia, vai fazer a leitura da Bíblia, vai fazer a consulta e ler a palavra de Deus. Ele vai vir ao teu encontro através da palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus não falha, tá? Creia na palavra de Deus. Creia em Deus. Creia em nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Aí você vai fazer o concerto com Deus. Você vai fazer o concerto com Deus através da palavra de Deus. Pode fazer aqui hoje nesse canal ou na tua igreja, tá? Ah, mas eu sou batizado, não tem esse negócio. Pode fazer o concerto com Deus. Nunca tem mais concerto com Deus. É você assumindo com a tua própria boca, com o teu coração e mente, que você está fazendo concerto com Deus. E a nova aliança com Jesus, você vai estar preparada para subir para o céu, tá bom? Então faça o concerto com Deus aqui hoje e a nova aliança. Se você não puder fazer aqui hoje, você vê como é que faz. Você faz na tua casa, num lugar, pode ser no teu quarto, na tua cama, onde você quiser, onde você estiver. Até se você estiver num presídio, numa cadeia, no lar de recuperação de dependência química, lá de drogados, você pode fazer o concerto com Deus lá também. Se você está aí num lugar indevido aí, recorra à palavra de Deus, converse com Deus e faça o concerto com Deus. E a nova aliança com Jesus, teu nome vai ficar escrito lá no livro da vida. E você vai subir quando Jesus vier buscar a sua igreja, tá bom? Então tá. Então ali aqui a introdução à profecia de Daniel, no livro de Daniel, no capítulo 12, no versículo 4. Está lá no Antigo Testamento, quando você for consultar a tua Bíblia, o WhatsApp, tá? Aqui, ou a tua Bíblia online. Daniel está no Novo Testamento, no Velho Testamento, capítulo 12, versículo 4. Consulta lá, tá bom? Então o que está acontecendo com essa profecia aqui, ó? Inclusive no Brasil, estão cerceando a liberdade da população, do povo. Estão tirando assim a liberdade de navegar na internet, no conhecimento que Deus deixa para nós. Estão eliminando os satélites,
o recurso de satélite que vai lá, levar a palavra de Deus lá na Amazônia. A palavra de Deus falou assim, Jesus falou assim, ir ao mundo e pegar o evangelho a todo mundo. A todo mundo. Então você vai através do satélite, dos celulares, dos tablets, tá bom? E outros meios, outros recursos que vão aparecer na tecnologia, porque está aqui a profecia de Daniel. Muitos correrão de uma parte para a outra. E o conhecimento e a ciência e a tecnologia se multiplicará. E se multiplicou. Está aqui, ó. Está aqui. A tua Bíblia aqui agora. Você pode consultar aqui. Então o que acontece? E através do satélite que vai levar a palavra de Deus para esse mundo afora aí. Então muitas pessoas, muitos governos que estão impedindo da população ter esse acesso. Existem as plataformas para você acessar melhor, né? E estão combatendo contra a palavra de Deus, a profecia de Deus está aqui, ó. Tem muitos que estão combatendo aqui a profecia de Deus. Não pode, larga a mão disso, gente. Deus está sendo misericordioso, está te dando tempo de você voltar atrás, fazer o concerto com Deus e seguir o caminho de Jesus, para você ser salvo, para você ser salva, tá bom? Então, para de combater a palavra de Deus, para de combater a profecia de Deus. Deus falou que ia multiplicar a ciência, e a ciência multiplicou. Está na palma da tua mão agora o celular, a Bíblia é tua. Os satélites estão aí para pegar no mundo todo. Você vai a qualquer parte do Brasil, você vai com o teu celular, você pega via satélite, vai pregar a palavra de Deus lá. As pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus, né? Então, tem muitos governos que estão dificultando essa parte, não pode. Parem de lutar contra as profecias do alto, de Deus, tá? Parem enquanto é tempo. Parem enquanto é tempo. Avise que Deus está dando aqui para... Não é só para o Brasil, não. Aí tem outros países aí, tem um monte... Que eu conheço, tem a Venezuela, tem a China, tem lá... Esses países aí do Irã, da Arábia Saudita. Muitos países que estão cerceando o direito à liberdade. Estão cerceando o direito à liberdade. Não está deixando a pessoa tomar conhecimento. Foi justamente por isso que Deus aumentou a tecnologia. Para que evite os roubos das nações também. Através disso aqui você consegue fragar quem está lesando o teu país, a tua pátria, né? Pronto, e leva até os tribunais para serem julgados por pessoas honestas. E assim terão que arcar com as consequências devidas dentro da lei por pessoas honestas, bem entendido, né? E tem bastante gente honesta aqui, tá? Espalhada no Brasil e no mundo. Tem pessoas de Deus, pessoas que temente a Deus, né? Temente a Deus. Então, gente, pai, governantes, tem muitos poderes aqui do Brasil, do mundo, que estão cerceando a liberdade do povo, cerceando, estão aí atrapalhando os planos de Deus, a profecia que Deus mandou em Daniel. Estão interrompendo, querendo interromper o caminhar da vontade de Deus. Não façam isso, não façam isso. Voltem atrás enquanto é tempo. A minha voz é difícil, né? Me perdoe, Senhor. É por causa do meu AVC, já falei que é por causa do meu AVC, mas eu confio em Deus. O importante é a minha alma estar salva. Eu vou falando assim devagarzinho, e você que não entende, você volta a fita, volta o vídeo e escute novamente que Deus está mandando aqui para você, tá? Não lute contra a profecia de Deus. Não vá contra a profecia. Muitos tiranos caíram. E quando Deus manda a ordem dela lá do alto, ela vem
elimina aquilo que está atrapalhando os planos dele aqui na Terra. Os planos dele, de Deus aqui na Terra. Então, esse canal aqui não fala de política, tá? De política, mas ela fala sobre a política para o povo ficar alerta, assim, para não judiar do povo e para não judiar da nação. Mas aqui não fala em nome de candidato, não fala em nome de partido, nada. Fala os erros políticos que Deus mostra para nós, para a pessoa haver tempo dela se consertar. E esses que estão atrapalhando aí o caminhar aí da palavra de Deus, estão cerceando a liberdade do povo, dá para fazer dentro da institucionalidade, tudo através do voto. Através do voto. Dá licença um pouquinho aqui, gente, desculpa. Dentro da institucionalidade, é um termo que pode ser feito tudo dentro da lei. Tudo dentro da lei, da Constituição, da própria Constituição. Se alguma instituição está agindo fora das normas e da lei que consta na Constituição, se alguma instituição está agindo fora das normas e das leis que constam na Constituição, é necessário que a Câmara Legislativa tome urgentes providências, alterando a Constituição para serem necessárias somente 1/4 das assinaturas. Um quarto das assinaturas para agir no lugar do presidente da Câmara ou do Senado, que não leva adiante a mudança apresentada necessária para o bem da nação e do povo que neles votaram, ou elegeram, do povo que os elegeram. Faça a vontade do povo. Faça o bem para o povo. Avisar que ele precisa de um terço nada. 1/4 está muito bom. Assim não se cria corrupto no Brasil e nem no mundo. Essa lei deve ser para o Brasil e para o mundo. 1/4 só, para eliminar os corruptos, para tirar fora os que agem fora da lei, fora das normas da Constituição. Para o bem da nação e do povo e das pessoas que os elegeram. Bem entendido, né? Dessa forma, não haverá tempo de se criar corruptos nos cargos públicos. Dessa forma, não haverá tempo de criar corruptos nos cargos públicos. Vai tirando tudo que é tranqueira, que atrapalha o Brasil e o povo, e a vontade do povo. Nossa Constituição é tripartidária, é tríplice, composta de governo executivo, legislativo e judiciário, para que trabalhem em harmonia entre os poderes, para que trabalhem em harmonia entre os poderes.
E se algum desse poder sai fora das normas da lei, então se reúne um quarto das assinaturas. Se o presidente, bem entendido, se o presidente da Câmara e do Senado não agem, vamos agir no lugar deles. Um quarto das pessoas, um quarto das assinaturas já agem no lugar deles e botam em votação para eliminar o problema. E assim não se cria corruptos no Brasil e nem no mundo. Não vai haver tempo, porque a mudança de 4 em 4 anos a eleição, né? Então, vai tirando, até vir só gente boa para a política, para o nosso país, para pessoas que agem com amor do país e do povo. Amém. Então, vou citar aqui uma passagem de um tirano que Deus agiu contra ele, tá? Teve que agir. Então, vocês aí, políticos do Brasil, vocês todos que estão na área da justiça, do Senado, da Câmara dos Deputados, tudo, e outros cargos mais da política, tá? Preste atenção na profecia de Daniel 12.4. Não interrompam o plano de Deus. Pare de cercear a liberdade do povo. Pare de ficar derrubando plataformas, satélites. Pare com isso. Isso é tecnologia de Deus, que Deus mandou para nós, para o povo não só do Brasil, do mundo todo. Tá? Do mundo todo. Então, eu vou citar aqui um episódio que passou lá no tempo, foi tempo já. Herodes é um governante do mal. O povo sofria muito na mão dele. Herodes é um governante do mal. Está lá em Provérbios. Se o governante é mau, o povo sofre. Se o governante é bom, o povo se alegra. Então vamos aqui nessa passagem do Herodes, tá? Herodes era um governante do mal. Ele é... Desculpa, gente. Herodes era um governante do mal. Herodes o Grande é recordado pelos cristãos devido à sua crueldade ao ordenar o massacre dos inocentes. Ele mandou matar todas as crianças, os meninos de 2 anos para baixo. Os meninos de 2 anos para baixo, em Belém, após o nascimento de Jesus Cristo. Após o nascimento de Jesus Cristo. Desculpa. Ele está me limpando, me perdoa, gente. Herodes era um governante do mal. Herodes o Grande é recordado pelos cristãos devido à sua crueldade. E mandar executar o massacre dos inocentes, todos os meninos de 2 anos para baixo, após o nascimento de Jesus. Está escrito lá no Evangelho de Mateus, segundo Mateus. Você vai achar essa passagem, segundo Mateus, tá? Mandou decapitar João Batista, prendeu o apóstolo Pedro para ser executado também. Porém, os anjos libertará Pedro a tempo, antes de ser executado. Mandou executar Tiago, o irmão de Jesus Cristo. Já fez maldade esse homem. Praticou muita maldade, muita crueldade, esse tirano, esse ditador tirano.
praticou muita maldade ao povo e à nação. Então veio um anjo do Senhor e o feriu, e ele morreu comido de vermes. Ele morreu comido de vermes, de dentro para fora. Veio um anjo do Senhor e feriu a Herodes. Ele foi comido de vermes, de dentro para fora. Esse foi o castigo dele. O castigo que ele teve. Então veio o anjo do Senhor e o feriu, e ele morreu comido de vermes, de dentro para fora. Herodes o Grande, aquele que ordenou o massacre dos meninos com menos de 2 anos em Belém. Em conexão com o nascimento de Jesus. É importante saber que esse rei Herodes foi comido de bicho e morreu. Ele foi comido de bicho e morreu. Essa é uma passagem dos que se levantam contra os planos de Deus. Contra os planos de Deus. Ele queria matar Jesus quando bebê, como o anjo protegeu a Maria e a José. Pediu para eles fugirem para o Egito, né? Aí ele fez que lá, matou todas as criancinhas de 2 anos para baixo. Uma maldade extrema. Aí o anjo do Senhor feriu ele. Ele morreu comido de bicho. Governantes, não lutem contra as ordens de Deus, contra as profecias de Deus. É um alerta para vocês. É verdade. Qual vai ser a justiça de Deus é com ele. É com ele. Esse Herodes aqui morreu comido de bichos. Agora vem uma outra situação aqui, tá? O segundo episódio aqui que Deus traz para mim, traz para todos nós. Inclusive para os ditadores, para os comunistas, para os socialistas, para as ditaduras, toda essa turma aí do mal, tá? O segundo episódio foi assim, ó. Um general romano, com nome Tito, um tirano ditador, morto por um mosquito. O segundo episódio foi, um general romano com o nome Tito. Acho que Titus Vespasiano, se você for pesquisar isso aí, tá? Titus foi um tirano ditador morto por um mosquito. Morto por um mosquito, tá? Morto por um mosquito. Tudo que se levanta contra a palavra de Deus, contra Deus, tem o seu castigo mais cedo ou mais tarde. Mas é Deus que faz a justiça. Por isso que o título daqui hoje é Justiça Divina. General romano com o nome de Tito, um tirano ditador, foi morto por um mosquito. A narrativa conta lá, está na Bíblia. Estes acontecimentos mostram o perigo da soberba. Esses acontecimentos mostram o perigo da soberba. Da soberba, tá? Dando-nos a oportunidade
de praticar o respeito que temos com a palavra de Deus e as coisas relacionadas a Deus. Tá, vamos lá de volta. Desculpa, a letrinha pequenininha, mas vou ter que conseguir. Desculpa. Esses acontecimentos mostram o perigo da soberba, dando-nos a oportunidade do respeito para termos com a palavra de Deus e com as coisas relacionadas a Deus, ao Senhor, nosso Pai. Dá licença aqui, gente. Um alerta para os ditadores, para os terroristas, para os comunistas do Brasil e do mundo, para praticarem o bem, voltarem atrás que estão fazendo de maldade aí. Tem muitos países, é só você pegar teu celular. Por isso que a tecnologia está aqui hoje, para você ficar alerta do que você escolher quando você for votar, tá? Não vote em comunistas, em socialistas, em ditadores, não vote nessa turma. Essa turma do mal. Eles aprovam o aborto, eles aprovam o uso da maconha, das drogas, a troca de palavras neutras, a troca de palavras sérias por palavras neutras, a pronúncia de palavras por palavras neutras. A ideologia de gênero nas escolas, onde se viu querer trazer assim, sensualidade para nossas crianças, já desde criança, não, pare com isso, cada um faz, depois que crescerem, se quiserem, é com elas, mas enquanto a criança não, tem que viver a vida de criança, e respeita a Deus. Pais, olhe para os seus filhos, para as suas filhas, tá? Vou repetir aqui, gente, desculpa. Segundo episódio. O general romano Tito foi um tirano ditador morto por um mosquito. Esses acontecimentos do Herodes e desse Tito aqui mostram o perigo da soberba. Mostra o perigo da soberba. Dando-nos a oportunidade do respeito que temos que ter com a palavra e as coisas relacionadas a Deus, profecias e tudo mais. Alerta para os ditadores, para os terroristas, para os comunistas do Brasil e do mundo. Deus tem seus meios de agir. Deus tem seus meios de agir contra o mal. E os inimigos que se levantam contra a sua palavra, e fazem justiça contra o povo e a nação. E fazem injustiça contra o povo e a nação. Então, continuando com o acontecimento que deu com esse Tito aqui, esse ditador, tirano, perverso, os soldados de Tito, os soldados de Tito, o imperador ditador romano, incendiaram Jerusalém e destruíram o templo.
e destruíram o templo. Saquearam os tesouros de Jerusalém e do templo. Tito, o general, em um ato de arrogância, entrou no templo e entrou lá nos santos dos santos, nos santos dos santos. Nos santos dos santos, onde era permitida a entrada somente de sacerdotes. Somente de sacerdotes. Ele entrou dentro dos santos dos santos, dentro do templo. O templo, o lugar mais sagrado da fé judaica. O lugar mais sagrado da fé judaica. Entrou lá dentro. Onde era permitido somente a entrada dos sacerdotes, tá? Onde era permitido somente a entrada dos sacerdotes. Tito teria desrespeitado os objetos. Tito teria desrespeitado os objetos sagrados que lá estavam dentro do templo do Santo dos Santos. E proclamando a sua superioridade em um ato de arrogância, o imperador Tito teria rasgado um rolo da Torá, mostrando seu desprezo pelas crenças judaicas. Após a destruição do templo, Tito embarcou em um navio para retornar a Roma. Durante a viagem, teve uma tempestade muito violenta. Com ondas revoltas que assolou o navio em meio à tempestade. Tito olhou para o céu e desafiou a Deus. Tito olhou para o céu. Olha que maldade cruel. E desafiou Deus, chamando-o para lutar. Um ato de arrogância e desrespeito com Deus. É um ato de arrogância e desrespeito com Deus. Para com Deus. Tito embarcou no navio para Roma. Aconteceu isso com ele. Veio a tempestade forte, assolou o navio. Ondas furiosas. Ele olhou para o céu e desafiadores para lutar com ele em um ato de arrogância e desrespeito para com Deus. Assim é que os ditadores estão fazendo aqui hoje no Brasil, os comunistas socialistas e as ditaduras no Brasil e no mundo, desrespeitando a profecia de Daniel, capítulo 12, versículo 4. A ciência ia se multiplicou, tanto na tecnologia de celulares, tablets, computadores, satélites, tudo mais. Tudo é necessário para o povo, profecia de Deus. Necessário para a agricultura, necessário para a agropecuária, necessário para levar o evangelho da palavra de Deus.
nos 4 cantos da terra, como Jesus mandou. Esses caras estão abusando. Desculpa, tá, gente? Aqui tá me limpando. Me desculpa. Quando às vezes eu fico molhadinho em minha boca. Tito fez esse desrespeito com Deus nesse ato de arrogância dele, é desrespeito. Foi o último desafio de Tito, contra o divino. Foi o último desafio de Tito que ele fez contra o divino. Deus enviou uma pequena criatura. Um mosquito que entrou pela narina de Tito. Causou um tormento imenso ao imperador a partir deste momento. Causou um tormento imenso ao imperador Tito. A partir deste momento, Tito começou a sentir uma dor insuportável na cabeça. Do ditador. Que os médicos não conseguiam explicar. Vou tratar a dor de Tito. Vou tratar a sua dor, pois ela aumentava cada vez mais, dia após dia. Tornando-se uma tortura constante para Tito. Tito se isolou em seus aposentos. Longe dos olhares do público. Tito se isolou em seus aposentos, longe dos olhares do público. A pequena criatura, dizem, estava devorando lentamente o seu cérebro. A pequena criatura mosquito, dizem que estava devorando o seu cérebro, o cérebro de Tito. Trazendo seu fim doloroso e humilhante. Poderoso imperador, indo embora com ele a sua arrogância e a sua maldade. Poderoso imperador, indo embora com ele a sua arrogância e toda a sua maldade. Foi embora. O reinado de Tito foi marcado pela arrogância e a brutalidade.
Sua morte foi vista por muitos como um ato de retribuição divina. O governo de Tito foi marcado pela arrogância e a brutalidade. Sua morte foi vista por muitos como um ato de retribuição divina. A história de Tito nos lembra do perigo da soberba. A história de Tito nos lembra do perigo da soberba. De Herodes, mesma coisa. Esses dois casos, de Titus e Herodes. Nos lembra do perigo da soberba. E nos alertando que temos que ter respeito pelo sagrado e a sua palavra. Lembrando nós que temos que ter respeito pelo sagrado, pelo divino, por Deus, o Senhor, e a sua palavra. E a sua profecia. Esta lenda de Tito é passada de geração em geração. E continua a ser um poderoso aviso sobre os limites do poder humano. Essa lenda de Tito é passada de geração em geração. E continua a ser um poderoso aviso sobre os limites do poder humano. A história de Tito e seu desafio a Deus é a lição eterna e universal. É a lição que teve a sua punição. A lição eterna e universal, mostrando que temos que ser humildes e temos reverência para prestar a Deus em sua palavra, guardada em nosso coração. Então, cuidado com a soberba. Ele mostrou a soberba do general Tito, o ditador tirano. Do tirano ditador Herodes. Tiveram fim trágico. Deus me trouxe essas duas passagens. Vocês podem notar, gente do céu. Duas passagens relacionadas com insetos, com vermes. Um foi comida de vermes por dentro, outro foi um mosquito que entrou na narina, comida por dentro também. O mosquito foi lá e comeu o cérebro dele todo. Deus age segundo a tua vontade e a vontade e o querer dele. Ele pune de acordo com o seu querer. É Deus que faz a punição, não é nós, é Deus. Só para de desrespeitar a Deus. Olha, desrespeitou a Deus, Herodes morreu com comida de bicho. Desrespeitou a Deus, Tito, o ditador, morreu por um mosquito que entrou na narina dele e devorou o cérebro dele por dentro. Né? Não tinha médico que cuidasse do Herodes e nem de Tito. Não tinha médico nenhum. Não tinha. Então, gente, para com isso. Vocês que estão no poder. Para com essa tirania. Ora a palavra de Deus. Daniel, capítulo 12, versículo 4. Tanto que no Brasil, no judiciário, no legislativo e no executivo, orem
Preste atenção nessa palavra, tá? Não vá atropelando a palavra de Deus. Se Deus profetizou porque Ele quer que seja assim, a ciência tem que se multiplicar e vai se multiplicar mais ainda. Porque a palavra de Deus tem que levar no Brasil e no mundo todo. Vai levar como? Através da tecnologia e a ciência está lá profetizada no livro de Daniel. Através dos satélites todos que estão aí, pronto, mas está sendo impedido em todo lugar, em muitas partes do mundo está sendo impedido. Esses ditadores vão pagar caro um dia. Vão pagar caro. Vão. Eu não sei qual é a forma que Deus vai vir com a punição, mas teve punições quase que semelhantes ali. Ela de comida de bicho, de vermes por dentro, e o Tito comido, o seu cérebro comido pelo inseto, pelo mosquito. Os dois foram devorados por bicho, um de mosquito e outro de vermes. Eu não estou profetizando que vai ser isso, não estou falando. Estou falando que tem que ter respeito com a palavra de Deus, porque é Deus que faz a punição, não é eu. Porque o título hoje que é Justiça Divina. Deus vai vir com a justiça dele sobre vocês. Vocês vão pagar mais cedo ou mais tarde por estar atropelando a palavra de Deus, impedindo que a palavra de Deus vá adiante. Está impedido. Senado Federal, está ali na tua mão aí hoje, ó. Faça o que tem que fazer para alterar, vamos supor assim, para cada um ficar dentro do seu poder, não ficar ultrapassando os limites e passando por cima da profecia de Deus. Façam isso, vocês senadores, vocês deputados, tenham coragem. Lutou contra o entendimento de Deus, lutou contra a vontade de Deus. É perigoso, é perigoso. A vontade de Deus, lá com Herodes, foi trazer o menino Jesus, trazer Jesus para a nossa salvação. O Herodes começou a perseguir ele, já de bebezinho, tiveram que fugir para o Egito. Aí ele mandou executar todas as crianças, meninos abaixo de 2 anos de idade. E outras atrocidades que ele cometeu lá com o povo, né? Outras coisas, outras barbaridades. Mandou decapitar João Batista, mandou executar o Tiago, irmão de Jesus. Prendeu Pedro para ser executado, mas os anjos vieram lá de madrugada soltaram Pedro. Abriram os cadeados da prisão de Pedro e as portas dos cadeados. Eles passaram no meio dos guardas, mais de 12 guardas lá, 15 guardas, passaram no meio deles. Eles não viram o Pedro sair com o anjo. Estava com o poder de Deus é grande, gente. Não façam isso. Pessoal da Justiça, pessoal do Senado, pessoal da Câmara dos Deputados. Tem muita gente boa combatendo isso aí, mas tem gente muito má que está impedindo. Vocês que estão impedindo isso aí, esse ajuste nos poderes, tem que ser ajustado, cada um trabalhar em harmonia, entre harmonia, é o melhor tipo de constituição que existe no mundo, aqui no Brasil, Deus que trabalha em harmonia, é assim para ser. Façam isso. Não lutem contra a profecia de Daniel. A única coisa que eu estou avisando, não lutem contra a palavra de Deus, tá? Não vou aqui profetizar, aqui sou eu para profetizar, não. É Deus que faz a justiça, tá bom? É Deus. É lá do alto que vem a justiça. Deus mandou o anjo tocar no Herodes, lá. Tocou no Herodes, pronto, já morreu de bicho. Deus mandou um inseto entrar no nariz do Tito. Morreu, comido, seu cérebro devorado pelo mosquito. Então, a justiça, os dois tiveram sua justiça quase que semelhante. Agora, Deus é que faz a justiça, não é nós, é Deus. Só não passem, não impeçam, não criem impedimento para o cumprimento da palavra de Deus. O Evangelho tem que ser levado no Brasil, nos 4 cantos da terra. Como é que ele leva? Através da tecnologia, do celular, do tablet, dos computadores, das transmissões através dos satélites, que hoje
tem energia solar abundante para todo lugar. Energia solar abundante para tudo quanto é lugar. No Brasil, no mundo. Vocês não podem, ditadores. Esses países muçulmanos, China, Coreia, Rússia, esses países que estão impedindo a tecnologia de Deus agir. A tecnologia é de Deus. Ele está no livro de Daniel. Será que você não sabe ler? Vai lá e leia Daniel, capítulo 12, versículo 4. Tem várias versões de Bíblia. Vai lendo, leia uma, leia outra. Vai ver, até você se ajustar com aquela que você acha. Que você vai entender melhor. Mas a profecia é essa. A profecia de Daniel é essa. O conhecimento é saber e se multiplicar. E se multiplicou e está multiplicando cada vez mais. E o Evangelho vai ter que ser levado nos 4 cantos da terra. Vai ter que ser levado. Você não vai impedir ditador. Você não vai impedir comunista. Você não vai impedir socialista. Você não vai impedir governo contrário às leis de Deus. Não vai. Não. O seu dia vai chegar. O seu dia vai chegar. Mas quem é que vai determinar? É Deus. Pela sua justiça divina do alto. Como não ser com Ele? É com Ele. Deus está me dizendo para te alertar. Retroceda. Faça a coisa certa. Faça a coisa certa enquanto é tempo. Deus quer que todo mundo se salve. Todos. Até o maior pecador da face da terra. Deus quer. Jesus quer que ele se salve. Tá? Então façam isso. Não lute contra a palavra de Deus. Não lutem contra a profecia de Daniel. Voltem atrás. Analise esse negócio de plataformas aí, que é pro bem do povo, é pro bem, não é pro mal, não. Eles acham que estão agindo a democracia para eles, não para nós. Nós que eu digo povo, está sendo cerceado dos direitos de uso. Não pode ser assim. Lugar nenhum do mundo não pode. Porque vai vir a justiça de Deus para o Brasil e para o mundo. E como vai ser? É com Ele. É com Ele. O poder está na mão dele. Ele age de várias formas. Então, eu não estou aqui para profetizar. Estou aqui para trazer. Não estou aqui para profetizar. Estou aqui para trazer o alerta para vocês que estão agindo fora da lei, contra a palavra de Deus. Não façam isso. A palavra de Deus vai ter que ser levada no mundo todo. E vai ter que ter satélites, vai ter que ter a tecnologia. Cada dia mais está crescendo essa tecnologia no Brasil e no mundo. Tá? É que Deus dá até aqui. Amém. Obrigado, Senhor Deus, por ter enviado os conselhos do alto. Que esse conselho passe a ficar no Brasil todo, Pai Eterno. E no mundo todo, Pai Eterno. Que eles vejam o quanto que estão fazendo errado e lutar contra a tua profecia de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Amém. A tua palavra vai ser cumprida, Pai Eterno. Ela vai ser cumprida. Enfim, você vai tirar um por um. Ou tira de pacote, ou de monte. Aí é com o Senhor, né? Aí é com o Senhor. Igual para livrar lá até o povo lá daquele exército numeroso. Então mandou um anjo lá, ele feriu 1.800 soldados numa tacada só. Feriu 1.800 soldados da Síria. Tudo. Ficou caminho livre para o teu povo passar. Assim, como o mundo é grande, a ação é do Senhor. Ele que sabe se vai tirar de um por um, se vai tirando já de bastante, é com Ele. É Deus que sabe. Essa trouxe a mensagem para a nossa nação e para o mundo todo. Assim que a minha voz é um pouco difícil por causa do AVC, mas se você voltar um pouquinho, vá voltando, você vai entender a minha palavra, a minha.
a minha dicção, tá? Peça ao Espírito Santo, ele vai te ajudar a entender a palavra de Deus que foi pregada aqui hoje, tá? E para você que não fez o concerto com Deus ainda, faça o concerto com Deus aqui agora, tá? Tá aqui no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 8, 9 e 10. Pode ser até o 11. Se com a tua boca confessares, em teu coração creres com todo o amor, você será salvo. O que você tem que fazer? Você tem que se arrepender dos teus pecados, confessar todos eles a Deus, pedir perdão em nome do Senhor Jesus e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Assim você será salvo, você será salvo. Creio que Jesus vem em forma de homem aqui na terra, sendo ele Deus e ao mesmo tempo homem aqui na terra. Ele viveu como homem, porém sem pecado. Ele veio sem pecado e morreu sem pecado. Para nos salvar. Ele venceu toda a arte da maldade, venceu todo o principado, toda a potestade, todos os governos, ele venceu, todas as normas. Deus, quando ressuscitou, Jesus colocou ele à direita do Pai, lá no alto. E eu coloquei à direita do Pai, lá no alto. E sobre todo domínio, sobre toda potestade, sobre todo governo que há na terra, há em qualquer tipo de governo que há no presente e no porvir. Quer dizer, o poder para sempre de Jesus. Para sempre de Jesus. Ele governa sobre todos os governos. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Amém. Então, façam isso. Retrocedam. Reflitam. Tá bom? A vida aqui é passageira. Pode ser uma vida normal, passageira. Faz o concerto com Deus aqui agora. E teu nome vai ficar escrito lá no livro da vida, tá? Lá no alto. Lá no alto. Então, confesse os teus pecados a Deus. Peça perdão em nome de Jesus. E peça a Jesus que aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida. E creia que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele ressuscitou você junto com Ele, Deus. Junto com Jesus, você vai passar a ser nova criatura agora. Uma nova pessoa. Um novo homem, uma nova mulher. Tá bom? Você nasceu de novo. Você vai viver agora no reino de Deus. Tá bom? Faça esse conceito, então, que foi falado aqui. Romanos, capítulo 10, versículos 8, 9, 10 e 11. Amém. Faz isso, gente. Pode fazer esse conceito lá na tua igreja também, tá? Você abre a tua Bíblia, Romanos 10, e faz a sua confissão. E aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E creia que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Pronto. Já está salvo para subir para o reino da glória. E procure depois viver no caminho de Jesus, nas pegadas de Jesus, seguindo a palavra de Deus, tá? Sempre. Jesus vai te dar força em tudo. Todos os vícios teus, Jesus vai te ajudar a largar. Tudo que você tem de vício, você vai abandonar. Com o tempo você vai largando, quando você vê que você não tem mais nenhum vício, você está servindo somente a Deus. Você está se santificando. Dia após dia, você vai se santificando na presença de Deus. Amém. Creia em Deus. Amém. Senhor Deus, abençoe e proteja todos que ouviram a tua palavra, que assistiram o teu vídeo. E todos que vão assistir mais tarde, que vão ouvir também a tua palavra mais tarde. Abençoe e proteja todos eles, as suas casas também,
suas famílias, seus familiares, seus empregos, seus trabalhos, Pai eterno, seus serviços, seus estudos, seus projetos, tudo com muita prosperidade, proteção e saúde na vida de todos, Pai eterno. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Tudo te peço, Pai eterno, tudo te agradeço. Não que haja em mim ou em nós merecimento, mas no nome poderoso de Jesus Cristo, o teu Filho amado, que contigo vive e reina para sempre, por toda a eternidade, e por nós intercede para uma vida eterna, em glória no céu. Amém. Deus seja louvado. Amém. Fique com Deus e eu vou com Ele. Pela fé, uma vez, por Jesus dada aos santos, fé perfeita que fez vitoriosos a tantos. Não temeram horrores nem espantos os fiéis que seguiram ao Senhor. Nas tristezas, nas lutas e dor, recorriam a Cristo Jesus, que lhes dava virtude e valor. Pela fé que os guiava na luz. Os cristãos foram nos tribunais condenados. Nas prisões eles foram sem culpa lançados, e de seus bens terrestres despojados. Tudo isso sofreram pela fé. Nas tristezas, nas lutas e dor, recorriam a Cristo Jesus, que lhes dava virtude e valor. Pela fé que os guiava na luz. Nessa fé é que nós, crentes, sempre devemos caminhar bem firmados, e assim venceremos. E um dia no céu encontraremos os fiéis que amaram ao Senhor. Lá no céu não teremos mais dor, e o pranto também cessará, pois o nosso amado